Nós estamos diante do uso da mentira por amadores ou há algum indício de que haja profissionalização da mentira? Quero falar que a internet não é esse parque de diversão igual está sendo colocado no Brasil. Ficou muito claro quando se viu, e muitas vezes, dentro das internets da vida, ataques ao senhor Jair Bolsonaro quando então candidato. Os vagabundos da política, eu vou usar essa expressão porque para mim não tem outra definição. Aquelas pessoas que querem enganar as outras, aquelas pessoas que querem ludibriar para se aproveitar, para ter proveito próprio disso, é que estão hoje flanando em cima das chamadas fake news. Uma CPI aqui na casa, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Pois é, isso aí que você ouviu foi uma parte dos discursos de deputados e senadores que participam da CPMI das fake news, que está em andamento lá no Congresso Nacional. É para investigar a utilização, o impacto de mentiras na internet na campanha eleitoral de 2018. Claro que já virou mais um palco, da polarizada disputa política do país. Eu sou o Márcio Miranda e esse assunto está agora aqui no 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário da Gazeta do Povo. Não precisam fazer fake news. Espalhando fake news. Que estava usando de fake news. Essa produção de fake news. Fake news, o termo que todo mundo já conhece, que está fazendo parte da vida e da política do país já há algum tempo, agora é alvo de uma CPI no Congresso Nacional. Na verdade é uma CPMI, uma comissão mista de inquérito que envolve deputados e senadores. Tem gente já bem importante convocada a prestar depoimentos nessa comissão. Para entender todo esse cenário, eu convidei aqui no 15 Minutos o Olavo Soares, repórter da Gazeta do Povo lá em Brasília, que está acompanhando todas as movimentações dessa comissão, Olavo, que imagino que vai gerar bastante repercussão, até porque tem convocação, como eu disse, de pessoas importantes já aprovadas para estarem lá, né? Olá, Márcio, olá pessoal, sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, você definiu muito bem. A CPI, ela começou quente desde o começo e aprovou convocações de pessoas de relevo, como, por exemplo, a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, foi convocada. Seja convocada para prestar depoimento dessa comissão parlamentar mista de inquérito a senhora Gleisi Hoffmann, deputada federal. O empresário Luciano Hang, proprietário da rede Avan, que é um grande simpatizante do presidente Bolsonaro, também foi convocado. Caiu a popularidade do nosso presidente? Não! Está aumentando ou está diminuindo? O cineasta Josias Teófilo, que ele foi o diretor de um documentário sobre o Olavo de Carvalho também, o influenciador digital Bernardo Custer, que ele é uma figura muito relevante no Twitter, faz parte daquele grupo das personalidades mais influentes em torno da família Bolsonaro, enfim, essas pessoas também foram convocadas, Dá para destacar uma intenção na comissão de mostrar resultado, de chamar a gente para falar, para que a comissão realmente mostre o trabalho, mostre que veio, Me preocupa é a capacidade que a CPI vai ter de colocar um debate técnico e não político. E essa comissão, o que exatamente está na proposta dela, vamos dizer assim, desde o início, como investigação? O que ela quer investigar, já que é uma comissão parlamentar de inquérito, hein, Olavo? As comissões de inquérito, as CPIs, até é legal a gente colocar isso, porque assim, as CPIs, pelo regulamento na Câmara dos Deputados e no Senado, nesse caso é uma comissão mista, é obrigatório que a comissão tenha um objeto de investigação bem estabelecido, Um parlamentar não pode pedir uma comissão para investigar algo vago, algo impreciso. Tem que haver um pedido bem claro. Nesse caso da Comissão das Fake News, o pedido foi investigar a disseminação de notícias falsas durante o período eleitoral do ano passado, as eleições de 2018. Por isso que essa comissão tem despertado desde o começo muita crítica, muita reclamação por parte dos governistas, por parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eles entendem que o discurso de fake news é um discurso criado para combater a disseminação de informações feita para impulsionar a candidatura a Bolsonaro. Nós sabemos que fake news vem de todos os lados, absolutamente todos os lados, e não de uma direita, certo? Como foi dito, não da direita, não tem nada a ver isso. Não foi uma facada, foi um câncer. Cadê o sangue? A facada é fake. Nós
Passamos por isso. Eles alegam de que não houve notícias falsas, ou melhor, se houve, foi numa escala pequena, nada que possa ter comprometido a lisura da vitória do Bolsonaro da eleição no passado. Portanto, eles alegam que essa comissão, ela quer investigar, ela quer coibir a liberdade de informação, a liberdade de expressão, pessoas que compartilharam piadas, por exemplo, sátiras, brincadeiras com política, enfim, sem o intuito de mentir. Então, é essa análise do pessoal do governo. O que está tentando se fazer aqui é tentar cercear a voz do povo, é tentar dizer... falar sobre algo que sequer tem um consenso acerca do seu conceito jurídico. Nós não temos hoje uma delimitação, um acordo, um consenso do que seja sequer fake news. Não temos a criminalização disso. Mas o pessoal da oposição alega que não, alega que houve disseminação de notícias falsas em massa, notícias que teriam comprometido a candidatura do PT, a candidatura do Fernando Haddad, enfim. Então esse é o objetivo, apurar a disseminação de notícias falsas durante o período eleitoral do ano passado. A gente citou alguns dos convocados aí, e bom, é importante que se diga também, né, Olavo, que nesse caso, você citou aí o Luciano Hang lá, que é o conhecido velho da van, né, o empresário, o dono da van. Exato. Tem a deputada Gleisi Hoffmann, enfim, essas pessoas não foram convidadas, elas vão ter que estar lá presentes para prestar depoimento na comissão, não vai ser um convite, assim, se não quiser não vai, né? Não, é uma convocação obrigatória para essas pessoas. O convite foi feito para outras pessoas também bem importantes, e a gente destaca dois ex-apoiadores do governo, se é que a gente pode chamar de ex, enfim, né, mas pessoas que já tiveram mais alinhadas com o governo do que estão hoje, que são os deputados Delegado Valdir, de Goiás, o ex-líder do PSL, que era líder até semana passada. Eu vou impedir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. E a Joyce Hasselmann, a deputada, também jornalista de formação, deputada pelo estado de São Paulo, que até pouco tempo era líder do governo no Congresso Nacional. Eles foram convidados a depor da comissão. Se eles não quiserem, eles não são obrigados. A Joyce Hasselmann, que inclusive nos últimos dias deu declarações aí até fortes, né, no sentido de dizer que há uma estrutura toda que ela acusa de montagem aí de memes, enfim, para destruir reputações, inclusive dizendo que teria pessoas ligadas ao governo que estariam dentro dessa estrutura, né? Nós estamos num contexto extremamente preocupante. A deputada que há poucos dias era líder do governo no Congresso fala em milícia virtual, fala em uma equipe de assessores dos filhos do presidente que teriam como função produzir fake news. Sim, ela deu declarações bastante fortes, falou pessoas do governo, mencionou os filhos do presidente como partícipes dessa estrutura, e então a presença dela é muito desejada pela oposição, né? A oposição conta com a participação da Joyce, pelo fato da Joyce estar nesse processo de talvez virar um desafeto, virar uma adversária do governo, né? A gente se recorda que o Alexandre Frota, ele era um bolsonarista dos mais enfáticos até pouco tempo atrás. Hoje em dia ele fala do Bolsonaro como quem fala do diabo, né? A Joyce ainda não está nesse grau, mas pode ser que ela vire, e a oposição está contando com isso. Creio que vai chegar o momento do presidente fazer essa opção pelo bem do Brasil, que é deixar os meninos fazerem os seus mandatos. Se eles querem ser presidente da República, que saiam na próxima eleição, que disputem a presidência, que ganhem a presidência. Mais alguma informação importante aí sobre a CPMI? Olha, cabe só destacar uma coisa, Marcos, que é o seguinte, a CPI até o momento, ela não tem tido tanta participação dos governistas. Os governistas, eles têm ficado em minoria na comissão. O PT tem marcado bastante presença, os parlamentares do PT estão sendo bem enfáticos. A convocação da Gleisi hoje, nesta quarta-feira, dia 23, ela foi, digamos que um gol de honra do governo, né? Assim, foi apenas um triunfo entre várias derrotas que o pessoal do governo teve. No geral, o pessoal do governo está insatisfeito está comparecendo pouco na comissão, e membros do PSL, especialmente a senadora Soraya Tronic, que é do PSL do Mato Grosso do Sul, estão muito, mas muito críticos mesmo em relação à participação de parlamentares de outros partidos que são simpáticos ao governo. E a senadora Soraya, ela cita, para quem quiser ouvir, o Democratas, que é um partido que tem 3 ministros, né, o Onyx Lorenzoni da Casa Civil, a Tereza Cristina
Cristina da Agricultura e o Mandetta da Saúde, e esse partido, na avaliação da senadora Soraya, não está comparecendo para defender o governo na CPMI. E eu peço à base do governo, principalmente ao DEM, que foi extremamente prestigiado, com 4 ministros, e a votação dos 2 presidentes das 2 casas por unanimidade pelo PSL, que estejam aqui conosco. Tem muita gente que tem espaço no governo, mas não está aqui. Pois é, mais uma preocupação aí, então, para o governo também. Vamos acompanhar os próximos passos da comissão. Olavo, obrigado, até a próxima. Um abraço, bom falar com vocês, até a próxima. O parlamento brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país para o Brasil. A reforma da Previdência foi finalmente aprovada. Muitas das mudanças, você sabe, são bastante conhecidas já. Entre elas, por exemplo, a questão do estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria, 65 anos para os homens, 62 para as mulheres, com as regras de transição para quem já está no mercado de trabalho. Mas, por exemplo, você já se acostumou, já parou para pensar nas mudanças que vão acontecer no seu salário, o desconto, as faixas? E aí, aqui no 15 Minutos, a gente vai te ajudar a entender um pouco esse assunto, conversando mais uma vez com o Fernando Jasper, que é editor de República, aqui da Gazeta do Povo. O Jasper, bom, agora a reforma está aprovada mesmo, né? O que mudou com a nova Previdência agora, né? Nesse aspecto aí do desconto dos salários dos trabalhadores, Jasper? Bom, grosso modo, a gente pode dizer o seguinte: quem ganha pouco hoje, um salário mínimo, 2 salários mínimos mais ou menos, vai pagar até um pouco menos de contribuição do que paga hoje. Então vai pagar menos. Quem ganha mais, os profissionais mais bem remunerados, tem grandes chances de recolher a Previdência um valor maior do que recolhem hoje. Então quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. A principal mudança, além de haver mudança ali em cada alíquota de contribuição, é que muda um pouco a lógica da cobrança. Hoje, tanto para o trabalhador do setor privado, do INSS, né, vinculado ao INSS, quanto para o servidor público, o desconto é feito sobre o valor do salário. É uma conta fácil. Então, no INSS, lá é descontado de 8% até 11% do salário, conforme a remuneração. No setor público, é de 11% no mínimo. Com a nova regra, vai ter uma tabelinha de faixas salariais, exatamente como acontece no imposto de renda, por exemplo. Então, para cada faixa do seu salário, vai existir um percentual, vai ser descontado um percentual. Então, a menor faixa que vai existir é de 7,5%. Só que ela vai ser descontada sobre uma parte do seu salário, aquela parte que é equivalente a um salário mínimo. Acima de um salário mínimo, a faixa superior vai descontando um pouquinho mais e assim sucessivamente. Então, no INSS, por exemplo, o maior desconto vai ser de 14%. Mas isso é só sobre a faixa do salário que exceder R$3.000. Quem ganha menos que isso nem vai ter esse desconto. Então a gente fez uma conta aqui para simplificar, que é o da alíquota efetiva, que é quanto exatamente será descontado do trabalhador. Quanto que é o percentual daquele do seu salário lá que você vai ter descontado para o INSS. Exatamente. Pega lá o salário, faz umas continhas. Então, se hoje varia de 8% a 11%, quando entrar em vigor as novas regras, a variação será de 7,5% para quem ganha menos, até 11,68% do total do salário, para aqueles um pouco mais bem remunerados, para quem ganha mais perto do teto do INSS, que hoje é de pouco menos de R$ 5.900. No serviço público, aí federal, é um pouco diferente. Né? O federal, vamos deixar claro que é o federal, porque os estaduais e municipais, esses servidores, estão fora da reforma por enquanto. Sim. Então, para o serviço público federal, o desconto ele vai ser de 7,5%. De mínimo, até um total de 16%, quase 17%. Esse vai ser o desconto sobre o total do salário. Pode passar de 17%? Pode para trabalhadores que seriam uma grande exceção, na verdade. Servidores federais... Que ganham muito, né? Que ganham muito, acima de R$39 mil. Hoje o teto do funcionalismo é R$39 mil. Ninguém deveria ganhar no serviço público federal mais do que isso, mas existe lá na reforma da Previdência a previsão. Se ele ganhar mais do que isso, o desconto pode ser até maior do que esse que eu mencionei. Então, o servidor ele vai ter um desconto maior porque muito servidor ele é mais bem remunerado. Sim. Então, assim, o servidor mais antigo, que entrou lá antes de 2013, por exemplo, ele contribui sobre o total do salário. Quem entrou de 2013 em diante
contribui já hoje sobre o teto do INSS. Então, essas pessoas já vão ter um impacto menor. Por o servidor mais antigo, mais bem remunerado, como o desconto é feito sobre o total do salário, para ele vai ter as maiores mudanças aí em relação à regra atual. É para ele que vai subir bastante. Então, a gente tem, inclusive, alguns exemplos aqui do que pode acontecer. Tem um exemplo aí, então, Jasper, por exemplo, de um servidor público federal, né, que ganha 15 mil reais, por exemplo. Como é que ficaria para ele? Exatamente. Esse servidor público federal, se ele foi contratado até dia 3 de fevereiro de 2013, que é um marco temporal ali que houve uma mudança, ele ganha 15 mil. Hoje, ele contribui com R$ 1.650 por mês para a Previdência, o que dá 11% do salário dele. Com a entrada em vigor da reforma, o desconto subirá a pouco mais de 14% do salário dele. Vai para R$ 2.110,83. Então, hoje ele desconta 11%, vai passar a descontar pouco mais de 14% da remuneração. Essa é a diferença, por exemplo, para um servidor federal aí que ganha mais ou menos 15 mil reais. Agora, para os trabalhadores que ganham pouco, o desconto pode até diminuir. Por exemplo, vamos falar aí de quem ganha um salário mínimo, que hoje desconta 8%, né, de sua remuneração. Então, o cidadão recebe R$ 998, que é o salário mínimo, desconta 8%, são R$ 79,84 por mês. Com as novas regras, esse desconto cai a 7,5%. Então, ele vai contribuir com R$ 74,85. Para cada trabalhador, R$ 5 a menos aí. R$ 5 a menos. É pouco para quem ganha um salário mínimo, mas para quem ganha um pouco mais vai fazendo diferença. Depende muito do salário para saber se você vai ganhar um pouco mais ou um pouco menos. Agora, ali por volta de R$ 3.500, dali para cima, quem ganha mais de R$ 3.500, em geral, vai contribuir mais para a Previdência do que hoje. Não é todo mundo, mas boa parte das pessoas que ganham mais do que R$ 3.500, em geral, vão contribuir mais do que contribuem hoje para a Previdência. Essa é a principal diferença. Jasper, obrigado. Até a próxima. Valeu, até. Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Hoje você ouviu um trecho da entrevista da deputada federal Joyce Hasselmann ao programa Roda Viva da TV Cultura, além de vários trechos da TV Senado na transmissão de sessões da CPMI das fake news. A produção do 15 Minutos conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!